Então, olha, só para repassar essa parte teórica, né? Eu tinha falado na aula passada, turma, que um átomo, ele tem lá o seu núcleo com prótons e nêutrons, né? E os elétrons, eles ficam dispostos em níveis de energia. A gente costuma falar, turma, que esses níveis de energia é como se fosse uma nuvem. Imagine que o núcleo fosse rodeado por até 7 nuvens, né? Nuvens circulares. E nessas nuvens você tem lá espalhados os elétrons. Eu comentei na aula passada, né? Imagina que um nível de energia é como se fosse, por exemplo, o átomo é como se você tivesse uma cômoda, você tivesse lá 7 gavetas, cada gaveta seria um nível de energia, e dentro das gavetas você tivesse caixas, né? Caixinhas pequenas. Cada caixinha dessa você teria os elétrons distribuídos dentro das caixinhas que ficam dentro das gavetas. Então seriam subníveis dentro dos níveis de energia. O Linus Pauling, né, foi um cara super, mega, hiper blaster, sensacional, porque ele conseguiu colocar uma ordem nesses níveis e subníveis, né? Esse diagrama que vocês estão vendo aí, quase no centro aí da tela, é o diagrama de Pauling, né? Então, ele fez o seguinte, ó, você tem lá os níveis K, L, M, N, O, P, Q, são os 7 níveis de energia, e ele atribuiu, turma, uma ordem para você colocar os níveis e os subníveis em ordem crescente de energia. Então, ó, o que são essas flechinhas para baixo? É como você tem que olhar, ó, um S, depois 2S, depois 2P, 3S, aí volta 3P, 4S, depois volta 3D, 4P, 5S, volta 4D, 5P, 6S, volta, ó, 4F, 5D, 6P, 7S, volta aqui, 5F, 6D, 7P. Aí você fala, mas que maluquice é essa? É a ordem, turma, de crescente de energia, tá? Então, aqui eu coloquei numa forma linear, que é a sequência de Pauling, tá? Então, nessa sequência de Pauling, a gente tem aí como que a gente pode distribuir os elétrons energeticamente. Quando você faz a distribuição eletrônica é feita por energia e não na posição geográfica dentro do átomo, né? Ou dentro dos níveis de energia. Então, muito aluno me pergunta, professor, como é que tem o nível 3, aqui 3D, depois do 4, né? Como é que tem o nível aqui, ó, 4, o nível e subnível 4F, depois do 6S, né? Por que isso? Porque eles estão distribuídos na sequência energética, à medida que a energia vai aumentando. Então, você pode estar, você não, né? O elétron pode estar no subnível S do nível 6 e ele ter menos energia do que o subnível F do nível 4, tá? Então, essa sequência, ela está na ordem de energia e não na ordem física dentro da estrutura da eletrosfera, tá? Isso que muito aluno tem um pouco de dificuldade de entender no começo, tá? Então, nesse exercício número 1, que é um exercício excelente, ele mostra, turma, essa distribuição eletrônica. Então, por exemplo, o nitrogênio, que a gente vai começar, ele tem o Z7. O que é Z? É número de prótons, que é o número atômico, né? Então, eu vou me basear sempre no número de prótons. Por que isso? Porque o número de prótons é igual ao número de elétrons, tá? Vocês estão vendo alguma carga eletrônica aqui no elemento? Não. Se não tem carga eletrônica, é porque o número de prótons e elétrons é igual, tá? Então, se tem 7 prótons, que é o Z, tem 7 elétrons. Para eu poder fazer a distribuição eletrônica, vou colocar aqui para vocês a sequência de Pauling, tá? Professor, eu preciso decorar isso? Não. Na minha época tinha. Meu professor de química fazia a gente estudar e decorar essa sequência inteirinha. Hoje em dia, eles aconselham mais os alunos saberem usar, tá? Mas na minha época, eu fazia isso de cor, né? Eu estudava primeiro essa sequência de baixo, depois eu montava a linha de cima. De qualquer maneira, veja, o nitrogênio,
ele tem 7 prótons, 7 elétrons para distribuir. Aonde que eu coloco o número de elétrons? É o númerozinho que está aqui em cima. Então, eu tenho que seguir essa sequência linear aqui, ou a sequência do Pauling aqui embaixo, tá? Então, primeiro um S, no subnível S cabem 2 elétrons, até 2 elétrons, né? Então, primeiro um S2. Depois, eu vou colocar o que vem na sequência, 2S, 2, porque são 2 elétrons. Veja, 2 elétrons com 2 elétrons, 4. Eu tenho que colocar quantos? 7. Então, eu vou para o próximo, que é o 2P6. Mas eu não preciso colocar 6 elétrons, porque estão faltando só 3 elétrons para completar 7. Então, veja, 2 com 2, 4 com mais 3, 7. Então, meu povo, eu paro por aqui, ó. Um S2, 2S2, 2P, ao invés de eu colocar 6, eu vou colocar 3, que é o quanto está faltando para 7, tá? Depois que eu faço isso, ele está perguntando qual que é a distribuição nos níveis de energia, né? Veja, turma, que na distribuição dos níveis, o primeiro nível de energia, quantos elétrons tem? 2. Um S não é o K? Então, K é igual a 2. Ó, primeiro nível de energia, 1S é o primeiro nível. Quantos elétrons tem? 2. K igual a 2. Agora, veja, no segundo nível, tem 2 subníveis, 2S e 2P. 2S2, 2P3. Então, no segundo nível de energia, há 2 subníveis, S2 e P3. 3 com 2, 5. Então, olha, no nível L, que é o segundo nível de energia, tem 2S2, 2P3. 3 com 2, 5 que eu falei, tá? Vamos para o segundo elemento. O segundo elemento é o alumínio, 13 prótons, 13 elétrons. Ele tem carga eletrônica? Não. Então, a gente iguala o número de prótons e elétrons, 13. Então, veja, eu vou contar aqui, ó, ou eu conto pelo diagrama de Pauling, ou eu conto pelo esquema linear. Então, 1S, 2, 2S, 2, 2P, 6. Eu vou acabar quando? Quando chegar no 13. Ó, 1S2, 2S2, 4. 2P6, 4 com 6, 10. Depois, 3S2. 10 com 2, 12. Ops, termina em 13. Então, falta 1. Eu vou colocar 3P6? Não, eu vou colocar 3P1, que é o quanto que está faltando para completar 13. Então, ó, 2 com 2, 4, com 6, 10, com 2, 12, mais 1, 13. Completei 13 elétrons para o alumínio. Então, ou eu sigo a sequência do Pauling, ou então eu pego a sequência e coloco na forma linear, tá? Tanto faz. Né? Essa sequência linear é a sequência do Pauling que a gente coloca numa linha, tá? Então, veja, eu vou contando, esses numerozinhos aqui de cima, ó, são os números de elétrons. Mas como é que eu sei, professor, quantos elétrons tem que colocar? No S cabe no máximo 2. No P cabe no máximo 6. No D cabe no máximo 10. E no F, no máximo 14, tá? E eu vou agregando até completar o número de elétrons. Qual que é a distribuição nos níveis de energia? Vamos ver? Ó, na distribuição eletrônica que foi feita, primeiro nível, segundo nível, terceiro nível. Então, K, L e M, tá? K, L e M. No K, quantos elétrons tem? 2. No M, quantos elétrons? 2 mais 6, que é 8, tá? E no terceiro nível, que é o nível M, aqui tem 2 mais 1, então é 3 elétrons, tá? Então, veja, no primeiro nível, que é o nível K, 2 elétrons. No segundo nível, que é o nível L, tem 6 com 2, 8. No terceiro nível, 2 mais 1, 3, tá? Então, a gente fez a distribuição eletrônica no alumínio, tá? Eu vou corrigir o exercício inteiro, depois eu abro para dúvidas, tá? Porque eles são repetitivos e muitas vezes o aluno consegue tirar a dúvida dele no meio da correção, tá? Nossa senhora, professor, o que você fez aqui, ó? Então, ó, a gente estava no alumínio, agora vamos para o cálcio.
O cálcio, turma, 20 prótons, 20 elétrons, tá? Tem carga eletrônica? Não. Então, 20 prótons, 20 elétrons. Vamos distribuir para 20. Usei o diagrama, ó. Um S, depois 2S, depois 2P, 3S. Já vou colocando os elétrons, ó. Um S, 2, porque cabe no máximo 2. 2S, 2, cabe no máximo 2. 2P, 6, cabe no máximo 6. 6 com 2, 8 com 2, 10. Depois, 3S, 2. 10 com 2, 12. 3P, 6. 12 com 6, 18. Ops, tem que chegar no 20. Então, dá para colocar 4S, 2. 18 com 2, 20. Completou. Então, ó, vai ficar essa distribuição eletrônica. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Veja, gente, eu estou seguindo o diagrama do Pauling, tá? Eu estou colocando o diagrama dele aqui, mas eu estou pondo linear para vocês verem que é isso que a gente está seguindo, tá? Muito bem. Como é que eu vou colocar agora o número de elétrons por níveis de energia? Vamos dividir, ó. Veja, aqui, ó. Primeiro nível, 2 elétrons. Então, K igual a 2. Segundo nível, 2S2, desculpa, 2P6. Então, 6 mais 2, 8. Né? Então, segundo nível, camada L. Lembra, KLMNOPQ, tá? Então, primeiro nível é K, segundo nível é L, que nem tá aqui em cima, ó. Primeiro K, 2L, 3M, 3N, 4O, opa, não, 4N, desculpa, 5O, 6P, 7Q, tá? Então, a gente está seguindo essa sequência. Então, veja, aqui no cálcio, no terceiro nível, ó, 6 com 2, 8. Então, M igual a 8. E no último nível, 4S2. Então, KLMN é N, então N igual a 2, tá? Então, 4S2, N igual a 2, tá bom? Continuando, escândio, SC é o escândio. Tem carga eletrônica aqui? Não. Então, o número de prótons, 21, que é o número atômico, igual ao número de elétrons, 21 elétrons. Vamos distribuir os elétrons. Professor, o começo é sempre igual? É, porque o número de elétrons é sempre o mesmo nos subníveis, né? Então, 1S2, 2S2, 2P6, aqui já completou 10. 3S2, 12, 3P6, 18, 4S2, 20. Ó, já tem 20 aqui. Ops, mas é 21. Então, eu não vou colocar 3D10, que é o original. Eu vou colocar 3D1, que é um elétron que está faltando, tá? Então, está faltando um elétron, né? 4S2 é 20. Se eu fosse colocar 3D10, daria 30. Mas não preciso, é 21. Então, põe 3D1, tá? Então, fica essa distribuição eletrônica. Qual que é o número de elétrons por níveis de energia? Vamos dividir. Ó, no primeiro nível, 1S2, K igual a 2. No segundo nível, ó, 2S2, 2P6. O númerozão que vem na frente é o número do nível de energia. Então, segundo nível, 2S2, 2P6. 6 com 2, 8 elétrons, L igual a 8. Veja que o segundo nível é o nível L, tá? Terceiro nível é o nível M. Quem está no terceiro nível? 3S2, 3P6 e 3D1, tá? Então, é 6 com 2, 8 com 1, 9. Então, M igual a 9. No terceiro nível, né, M igual a 9. Professor, pode pular? Deve, porque a gente está organizando por ordem de energia. Eu não estou fazendo aquela esqueminha quadradinho, K pula para L, que pula para M, que pula para N. A gente está seguindo o diagrama de energia de Pauling, por isso que dá esses pulos de vez em quando, tá? Então, o terceiro nível, 6 com 2, 8 com 9. E o quarto nível de energia, 4S2. Então, N igual a 2, tá? Então, 2 elétrons, 2 elétrons. Tá bom? Depois, o zinco. Veja só, o zinco tem carga eletrônica? Não. Então, 30 prótons, 30 elétrons. Vamos fazer a distribuição eletrônica. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Vai repetir tudo de novo. Vai. 3P6, 4S2.
Quando eu chego aqui no 4s2, já tem 20 elétrons. Se eu for colocar 3D, o D cabe no máximo 10. Como está faltando 10, eu ponho 10. Então, 3D10. 20 com 10, 30. Então, completou 30. Ó. 3D10, 30 elétrons. E os níveis de energia? Vamos lá colocar. Ó. Primeiro nível, 1s2, K igual a 2 elétrons. Né? Segundo nível, ó, nível L. Quantos tem? 6 com 2, 8. L igual a 8. Terceiro nível, 6 com 2, 8 com 10, 18. Então, ó, M, que é o terceiro nível, 18 elétrons, tá? Muito bem. E o quarto nível? Quarto nível, 4s2. Então, N igual a 2. Veja aqui, ó, primeiro nível, segundo nível, terceiro nível, quarto nível. O quarto nível é o N. Então, no 4s2, tem 2 elétrons. Então, N igual a 2. Professor, Oi. na distribuição eu não entendi muito o que você pula para somar. Eu não entendi muito. Por exemplo, que nem aqui, que pulou 3s2, depois pulou para 3d10. Isso. Então, porque quando você faz quando você pega o diagrama de Pauling e você coloca ele linearmente, né? Você entende que o diagrama de Pauling, ele não é por sequência de nível e subnível, ele é por energia, tá? Então, por exemplo, um S, depois vem o 2S, depois vem o 2P, 3S, 3P, 4S e assim por diante. Essa organização do Pauling é por quantidade de energia. Então, o 3D10, ele fica depois do 4S2, por quê? Porque ele tem mais energia, ele é mais energético. Então, essa distribuição que a gente faz do Pauling, ela é energética, ela não é física. Então, o que a gente pensa, né? A gente pensa o seguinte: vem o primeiro nível, depois o segundo nível, depois o terceiro nível, depois o quarto nível e assim por diante, certo? No caso do Pauling, não. Esse diagrama é por quantidade de energia. E, na verdade, é essa distribuição que a gente tem que seguir, porque ela é energética. Então, os elétrons, eles vão se distribuir energeticamente e não apenas geograficamente, entendeu? Por isso que pula, porque essa distribuição de níveis e subníveis, a gente está seguindo Pauling, que segue uma linha de energia, tá? Ele não está falando que é primeiro nível, depois é tudo segundo nível e assim por diante, né? Ele está falando que esses elétrons, eles vão se acomodando energeticamente. Entendeu a diferença? Entendi, professor. Obrigada. Ah, de nada. Porque senão, o que a gente poderia dizer? A gente poderia banir esse esquema aqui do Pauling. Ó, primeiro é um S e depois 2S, 2P. E depois 3S, 3P, 3D. E depois 4S, 4P, 4D, 4F. Mas e depois? 5S, 5B, 5D, 5F. A distribuição é assim? Não, não é. Ela não é por sequência, por níveis de energia. Ela é pela sequência da quantidade de energia que cada nível e subnível tem. Por isso que tem alguns trocados, entendeu? Tá bom? Ficou claro mesmo? Ficou, professor. Obrigada. Então tá bom, imagina, eu que agradeço aí a pergunta, que eu aposto que tem mais gente que está com essa dúvida também, tá? Então, olha, só para a gente terminar esse exercício, veja, o bromo, né, BR, não é Brasil não, BR é bromo, 35 prótons. Tem carga eletrônica? Não. Então, 35 prótons, 35 elétrons, né? Seguindo o diagrama de Pauling, mas de uma forma linear, né? Então, ó, um S2. Eu coloquei meio exprimido aqui para poder colocar e vocês visualizarem tudo, né? Um S2, 2S2, 2P6, 3S2. É o númerozinho que tem em cima, né? O de elétron. 3P6, 4S2, 3D10. Bom, até aqui completou 30, tá? Completou 3D10, completou 30 elétrons. Depois do 3D10 vem o 4P6. Eu posso colocar 4P6? Não, porque vai dar 36. Então eu coloco 4P5. 4P5 completa 35, tá? Eu vou pondo até completar o número de elétrons que está aqui, né? Aí depois, o que a gente vai fazer? Vamos ver os níveis de energia, né?
Primeiro nível de energia, um S2, 2 elétrons, K igual a 2. Segundo nível de energia é o L, né? K, primeiro, L é o segundo. 6 com 2, 8. L igual a 8, segundo nível de energia. O terceiro nível de energia, 3S2, 3P6, depois 3D10. O terceiro nível de energia tem 3 subníveis, né? S2, P6 e D10. 10 com 6, 16, com 2, 18. Então, o terceiro nível, que é M, terceiro nível, M, igual a 18 elétrons. O quarto nível de energia, 4S2, 4P6. Quarto nível de energia, tá? Veja, 4S2, 4P6. 6 com 2, 8. O quarto nível de energia... Opa! Não, é 5 na verdade, desculpa. Não é 6, não, é 5 aqui, ó. 5. 5 com 2, 7. Então, N igual a 7, tá? Porque o quarto nível de energia, ó, 1, 2, 3, 4, é o N. Então, N igual a 7, porque é 5 mais 2, tá? Tudo bem? Como ela perguntou agora há pouco, né? Vocês veem que de vez em quando dá uns saltos, porque a gente está vendo essa ordem, essa distribuição eletrônica, ela é feita por ordem de energia, e não somente por ordem física. Por isso que tem umas trocas, não são todas, mas tem umas trocas aí pelo meio do caminho. Tudo bem? Antes que eu corrija o segundo exercício, ficou claro, turma, essa parte? Alguma pergunta a mais? Alguma pergunta? Quem ficou com dúvida, refaz o exercício, né? Esse exercício 1, ele é super completo em termos de distribuição eletrônica, tá? Ele é muito claro. Amanda, ficou claro? Obrigado, Amanda. Eu vou colocar depois dessa apresentação para vocês, eu ponho até essa aula, né? Eu vou colocar do jeito que eu estou falando aqui, né? Eu pego a aula gravada e coloco para vocês, para quem quiser refazer a aula, tá bom? Para ficar bem claro. Então tá bom, não tem mais nenhuma pergunta. Obrigado aí pelo retorno, obrigado pelas perguntas. Vamos ver então o exercício 2. Professor, você pode voltar lá rapidinho, só para mim tirar o print? Faltou o último. Posso, claro. Apesar que eu vou colocar o material para vocês depois, mas vamos lá. Ops. Quer que eu coloque sem essas flechinhas aqui, ó? Ah, não, mas aí não tem o nível. Vou colocar assim. Já tirei, obrigada, professor. Já tirou? Quer tirar sem as flechinhas, ó? Não, dá para tirar sim. Dá para tirar? Então tá bom. Então vamos continuar. No segundo exercício, ele fala para o átomo de SC, o que é SC? Escândio, tá? É um elemento químico. Responda aos itens a seguir. Quantos elétrons o escândio possui em sua camada de valência? O que é, turma? A camada de valência é o último nível e o último subnível de energia. Quando a gente fala de camada de valência, eu estou falando daquele lugar onde o átomo ele vai perder ou ganhar elétrons. É lá o extremo, é a última fronteira do átomo, tá? Então, pensa assim, né? Imagina que eu seja o átomo, por exemplo, e eu estou segurando a última posição do elétron lá no finalzinho, tá? Então, quando um átomo ganha ou perde elétrons, ele vai fazer isso na camada de valência, tá? Então, eu posso definir, turma, o escândio, né? Antes, para eu ver a camada de valência, vamos fazer distribuição eletrônica, né? Então, veja, o escândio, ele tem 21 prótons, 21 elétrons, tá? Então, 21 prótons, 21 elétrons, vamos fazer distribuição eletrônica, né? Então, ó, primeiro, um S2. Eu coloquei aqui de uma outra forma para vocês visualizarem, né? O subnível S, ele cabe 2 elétrons dentro, tá? Então, um S2. Depois tem o 2S2, segundo nível de energia, e o subnível S. No subnível S, como vocês já sabem, cabem 2 elétrons. Os elétrons, turma, eles giram em sentidos contrários. A gente chama isso de spin. S-P-I-N, tá? Spin, com S mudo. Então, a gente diz que existem spins contrários. O que é isso? Os elétrons, eles giram em sentidos contrários, tá? Por isso que tá uma flechinha para cima,
uma flechinha para baixo. São os sentidos que os elétrons estão girando, eles giram em sentidos opostos, tá? Dentro do subnível. Então, um S2, 2S2, e no 2P6, veja que ele tem 3 quadradinhos. Ele pode acomodar 3 pares de elétrons. Por isso que a gente escreve, turma, 2P6, tá? O subnível P, ele cabe até 6 elétrons. Então, você tem 3 pares de elétrons que giram em sentidos contrários, tá? Então, 2, 4, 6. Depois do 2P6, tem o 3S2. É isso que quer dizer, turma, esses níveis e subníveis, tá? Os elétrons, eles vão se encaixando dessa maneira, tá? Depois do 3S2, tem o 3P6. Veja, 1S2, 2S2, 4, 2P6, 10, 3S2, 12, 3P6, 18, né? 18 para 21, faltam 3. Então, vai ter o 4S2, que tem 2 elétrons, e falta mais um. Falta a gente encaixar um elétron. Então, olha, o próximo é o nível 3, subnível D. Cabe 10 elétrons aí, mas só está faltando um. Então, a gente coloca o 1 ali, ó, fica sozinho ali, 3D1. Então, veja, eu fiz primeiro a distribuição eletrônica para vocês poderem entender melhor. Quantos elétrons o escândio possui em sua camada de valência? Povo, camada de valência é a última fronteira do elétron, tá? Qual que é a última fronteira? É o 3D1 ou é o 4S2? Essa distribuição eletrônica, eu falei que a gente faz por quantidade de energia, tá? Mas, na verdade, turma, você tem que olhar aqui nesse caso, quando a gente fala de camada de valência, é a posição geográfica. Então, a camada de valência é aquele último lugarzinho lá no mais extremo, mais longe do núcleo, onde ele vai ganhar e perder elétron. Aonde é isso? No 4S2. É o quarto nível, né? É o que está mais distante do núcleo. Então, nesse caso, turma, a gente tem que entender a camada de valência como a última fronteira do átomo, tá? É onde está mais distante. Então, aqui, olhando de novo, né? Aonde que é a última fronteira? É o 4S2. Então, o elétron, ele possui... O átomo, ele possui 2 elétrons na camada de valência. São os 2 elétrons mais distantes do núcleo, tá? A distribuição eletrônica, ela confunde porque ela está em ordem de energia, ela não está na ordem geográfica, tá? A ordem geográfica, assim dizendo, né, onde ele está mais longe, é o 4S2, quarto nível de energia. O quarto nível de energia está depois do terceiro nível de energia, tá? Isso é o que mais confunde os alunos, tá? Então, coloquem aí, camada de valência, né? Seria lá a última fronteira, onde é mais distante do núcleo. Onde é mais distante? No quarto nível de energia, 2 elétrons ele tem na camada de valência. O potássio, né, por exemplo, não, o potássio não, o escândio, desculpa. O potássio aí é só um exemplo do desenho. Mas o escândio, quando ele vai ganhar ou perder elétrons, esses elétrons que ganha e perde é no 4S2, tá? É no último nível, tá bom? Depois ele pergunta, qual o seu subnível mais energético? Aí sim, o subnível mais energético é onde ele vai ter mais energia, é onde ele segue o diagrama de Pauling, então vai ser no 3D1, tá? Então, isso para vocês terem certeza que quando a gente faz a distribuição eletrônica, a gente está fazendo por ordem de energia. Então, o mais energético é o 3D1, é o que está mais na ponta energeticamente, tá? Agora, quantos elétrons o escândio possui em seu subnível que ele tem mais energia, né? Aonde que ele tem mais energia? No 3D1, então ele vai ter um elétron, tá? Então, esse exercício número 2, faça um asterisco aí, né? Ele é muito importante para a gente poder entender isso, tá? Camada de valência é a última fronteira, onde ele está mais distante do núcleo. É onde ele tem o maior número de nível de energia, é o 4S2. Então, ele tem 2 elétrons
na camada de valência. O subnível mais energético é o último da distribuição eletrônica, porque a distribuição eletrônica é por quantidade de energia.